Um dos membros mais poderosos e subestimados da Liga da Justiça é sem dúvidas o Caçador de Marte. E como todo bom herói, ele tem uma galeria grande de vilões. E alguns desses vilões são também inimigos da Liga da Justiça, mas alguns outros são quase que exclusivos dele. E é exatamente sobre esses vilões que eu quero falar com vocês nesse vídeo. E para saber mais sobre o Caçador de Marte e os seus vilões, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, eu só preciso dizer que se você gosta do Caçador de Marte, você deveria dar uma olhada nos meus outros vídeos sobre ele, pois eu já tenho um vídeo contando a sua história, os seus poderes e feitos e etc. Então vale muito a pena dar uma conferida. Mas dito isso, vamos falar dos vilões do Caçador de Marte. E eu vou começar com uma que eu acho muito interessante, que é a Decay de Res, ou simplesmente Decay. E essa personagem é uma das mais interessantes por conta da mente e da personalidade dela. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Porque a Decay era uma cientista marciana que nunca bateu muito bem da cabeça. Tanto que ela fazia experimentos eticamente duvidosos com a sua própria espécie. E como isso era obviamente proibido em Marte, ela foi descoberta e presa pelos seus crimes. E ela não foi só presa fisicamente, como também foi bloqueada telepaticamente. E bloquear a telepatia de um marciano é algo extremamente grave. Seria basicamente como arrancar as cordas vocais de um ser humano, visto que tudo, inclusive a comunicação dos marcianos, era feito via telepatia. E para deixar a situação ainda mais dramática, durante o período que ela estava presa, a incineração coletiva dos marcianos aconteceu, matando todos aqueles que usavam telepatia. Porque vale lembrar que esse evento de incineração foi o que exterminou os marcianos. E isso era causado por uma espécie de vírus telepático. Mas como a telepatia dela estava bloqueada, ela sobreviveu praticamente sozinha. E agora, completamente sozinha e com um silêncio tanto sonoro quanto mental, e como ela já não era boa das ideias, ela surtou ainda mais após esse isolamento. Até que um dia, o Dr. Erdel, o mesmo que trouxe o Caçador de Marte para a Terra, trouxe ela também. Mas quando ela pisou na Terra, ela se deparou com algo completamente insano para a realidade dela. E eu me refiro às vozes mentais. Porque agora ela estava recebendo pensamentos via telepatia de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E vale lembrar que até pouco tempo atrás a telepatia dela estava selada e além disso, em Marte você não consegue ler a mente de todo mundo. Porque como é de se imaginar, os marcianos conseguem proteger a própria mente. Embora eles tenham uma coisa chamada mente telepática marciana comunitária. Mas enfim, em Marte você não recebe todas essas informações ao mesmo tempo. E então, esse choque, esse monte de mentes, todas com as suas atrocidades e peculiaridades da nossa espécie, acabou por enlouquecer ela ainda mais. Ou seja, nesse ponto ela já era quase uma coringa com telepatia. E com essa loucura toda, ela tentou recriar a espécie marciana, tentando de início convencer o Caçador de Marte a se relacionar com ela. Só que após ser negada, ela passou a tomar medidas muito mais agressivas e malucas, se tornando assim uma grande inimiga do marciano. E agora vamos falar do Ma-Alpha-Ak, que é considerado o maior inimigo do Caçador de Marte. E o Ma-Alpha-Ak, conhecido apenas como Malefic, sempre foi um cara problemático, que nutria grande rancor do seu irmão. E como ele sempre foi um cara ruim, logo de início ele entrou em contato com os deuses malignos de Apocalipse e resolveu se unir a eles. E como ele queria a equação antivida, ele passou a vasculhar a mente de todos os marcianos buscando encontrar alguma coisa. Só que como é de se imaginar, vasculhar a mente dos marcianos era proibido. E isso fez com que o seu irmão, que era um oficial da polícia local, tivesse que capturar e prender ele. E após ser preso pelo próprio irmão, o Ma-Alpha-Ak foi condenado a perder a sua telepatia e ter a sua memória apagada. E eles fizeram isso para ele esquecer esse caminho nocivo que ele tomou e para ele ter uma outra chance de seguir um caminho mais virtuoso. É como se desse uma nova chance para ele começar do zero. Mas como o bicho era ruim mesmo, essa punição só fez ele se sentir mais isolado, desprezado e subestimado. Afinal, ele era o único sem telepatia. E todo esse ódio por sua espécie, especialmente pelos telepatas, fez com que ele dedicasse longas décadas de sua vida para criar algo semelhante a um vírus telepático. Era quase como um vírus de computador, mas passado via telepatia.
E como todo marciano conversa quase exclusivamente via telepatia, esse vírus, essa praga, se espalhou rapidamente. E os efeitos dele eram avassaladores, pois bagunçava a mente dos marcianos de um jeito que eles entravam em autocombustão e, graças à fraqueza deles a fogo, isso era 100% letal. E com isso, o Ma-Alef-Ak exterminou todos os marcianos, salvo pouquíssimas exceções. E após exterminar todo mundo, o Ma-Alef-Ak governou o mundo deserto por algum tempo. E isso durou até ele descobrir que o seu irmão estava vivo na Terra. E como o infeliz não se deu por satisfeito, ele foi atrás do irmão para terminar o serviço. E ele provavelmente é o vilão mais recorrente da história dos marcianos. E agora vamos para o inimigo mais perigoso e mais poderoso do Caçador de Marte. E esse inimigo, até onde eu me lembro, apareceu uma ou duas vezes, mas ele certamente coloca todos os outros no chinelo no quesito periculosidade. E esse vilão é o próprio Caçador de Marte, na sua forma The Burning, que também é conhecida como Fernus. A história do Fernus começa há dezenas de milênios atrás, quando Marte não era habitada pelos marcianos que conhecemos hoje, e sim por um outro tipo de marciano chamado The Burnings. E essa raça era extremamente violenta e matava e queimava tudo que via pela frente. E além de toda essa violência, essa raça era poderosa, muito poderosa. E os Guardiões do Universo, percebendo que essa raça poderia ser um risco para todo o universo, resolveram intervir. Eles então alteraram os marcianos geneticamente, criando os marcianos verdes e brancos, e também selaram as memórias dos marcianos e colocaram um medo gigantesco do fogo. Isso para impedir que eles voltassem a ser os The Burnings. O problema é que após uma derrota traumática, o Caçador de Marte concluiu que ele deveria vencer esse medo e, com a ajuda de outros personagens, ele de fato conseguiu controlar o seu medo do fogo. Mas quando ele fez isso, ele liberou a sua essência como The Burning e se tornou um ser extremamente perigoso chamado Fernus. E o Fernus foi um adversário terrível para toda a Liga da Justiça. E ele é o maior vilão do Caçador de Marte, pois é quem ele mais teme. Nada assusta mais o marciano do que saber que seu maior pesadelo pode se tornar real por conta de algo que existe em seu interior. E que o seu pesadelo pode se tornar real pelas suas próprias mãos. E em questão de poder, o Fernus deixa qualquer vilão do Caçador de Marte no chinelo. E se quiser saber tudo sobre o nível de poder do Fernus, veja esse meu vídeo que eu falo sobre ele. Lá você vai entender o nível dos poderes desse cara, então vale muito a pena. E galera, é isso. Nesse vídeo eu apresentei 3 vilões do Caçador de Marte, mas tem vários outros ainda. Mesmo porque ainda falta falar dos Marcianos Brancos, Caian, Bete Noir e vários outros. Então se você quiser um segundo vídeo, deixe nos comentários. E lembre-se também que, como sempre, eu contei uma versão apenas, mas você vai achar algumas outras variações das histórias que eu contei aqui. Como por exemplo, em alguns casos, o Ma-Alef-Ak já nasce sem telepatia. Portanto, lembre-se que essas diferenças existem. Mas é isso, e se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!